Você sempre costuma achar um culpado por tudo de ruim que acontece com você? Até as coisas boas, você acha sempre que é por conta de uma pessoa que te ajudou, que te auxiliou, enfim. Ou você sente muita raiva pelo que o outro tá fazendo, tá te atrapalhando. Por que ele tá fazendo isso? Você se preocupa mais com as atitudes dos outros do que as suas próprias atitudes? Se isso está acontecendo com você ou já aconteceu, você tem que aprender uma coisa chamada autorresponsabilidade. O que é essa palavra? Que é bonita, né? Robusta. Que andam falando por aí, tenha autorresponsabilidade, seja responsável. Bom, a gente vai traduzir ao pé da letra para não surgir nenhuma dúvida, é uma coisa até que muito óbvia, né? Auto. O que é auto? Quando a gente fala de um carro automático, ele é auto, né? Ele é independente. Então, ele faz aquela função de troca de marchas sozinha. Então, o auto quer dizer que você faz sozinho. Então, auto quer dizer você sozinho. O que é responsabilidade? Quando alguém te disse em alguma fase da sua vida, você é responsável por essa atividade. Você é responsável por cuidar do seu irmão até eu voltar. Você é responsável por fazer alguma coisa. Então, isso quer dizer que aquilo é da sua responsabilidade. Você tem o dever de fazer aquilo e mais ninguém, só você. Então, você tem total responsabilidade. E quando eu tô falando de ter autorresponsabilidade, eu estou dizendo que eu tenho controle das minhas responsabilidades. Eu respondo por mim. Lembra do de responsabilidade e de responder pelos seus próprios atos. Muitas pessoas sabem que eu sou bacharel em Direito, eu sou formada em Direito. E lá na faculdade de Direito a gente aprende a tal da incompetência do juiz. Foi lá que eu identifiquei que incompetência não está relacionada a você é incompetente, você, algo ruim relacionado a que você não é capaz de fazer por sei lá o que. Parece que fere o ego, né? Da pessoa, parece que eu tô falando que ela é menos do que eu mesma. Mas não, gente. Lá no direito, por exemplo, se um juiz ele não é competente para julgar determinada ação, ele se julga incompetente. Ele, né, faz uma declaração falando, olha, eu sou incompetente para julgar esta ação. Isso acontece muito, como por exemplo, eu sou um juiz de uma vara civil e aí recebo uma ação de ordem criminal. Então, eu não sou competente para julgar essa ação. É como se fosse um médico clínico geral, porque ele é clínico geral. A especialidade dele é essa. E recebesse um paciente para fazer uma cirurgia de qualquer função, principalmente cardíaca, que não é a especialidade dele. Ele até entende um pouquinho por conta da faculdade, mas ele não se especializou nisso. Então ele pode falar, opa, olha, eu não sou competente para essa cirurgia. O mais indicado seria você procurar um cardiologista especialista em cirurgia cardíaca, né? Porque você está procurando um profissional, uma pessoa competente, que tenha responsabilidade. E a mesma coisa acontece com a nossa vida, com as nossas coisas, as situações do dia a dia, né? A gente costuma muito culpar os outros. Eu já fui assim, gente, né? Porque se fulano não tivesse feito isso, eu teria conseguido mais coisas. Se fulano não tivesse atrapalhado. Se cicrano não tivesse feito aquilo. Quando, na verdade, tudo de bom ou de ruim que acontece nas nossas vidas são responsabilidades nossas. E por quê? Ah, Gislaine, você está falando então que tudo que acontece, se fulano entrou e acabou atrapalhando meus planos, falando mal de mim, me prejudicando no trabalho, isso também é culpa minha? Sim, é culpa sua.
Quando você entender isso, que realmente é culpa sua, você vai se libertar de uma coisa muito grande, que é carregar o peso da vida dos outros para sua vida. Como assim, Gislaine? Eu não tô entendendo nada que você tá falando. O que eu tenho a ver com a vida dos outros? Pois é, isso que eu te pergunto, o que você tem a ver com a vida dos outros? Quando você procura o culpado, quando você está preocupado com as ações dos outros, você está vivendo a vida dos outros. Você está vivendo em função das ações dos outros. O porquê que fulano fez aquilo, o que ciclano está fazendo isso, e você fica remoendo aquilo e você não vive. Segunda coisa, você tem que ter responsabilidade pelo que você deixa entrar na sua vida ou não. São escolhas. Então, se você deixa uma pessoa ser abusiva com você, foi uma escolha tua. Você deu liberdade para isso, você não fez ela parar. Isso está te machucando, isso está te ferrando e você continua deixando. Então, de quem é a culpa? Sua ou do fulano que tá te machucando? Do cicrano que tá te ferrando no trabalho? De quem que é a culpa? Porque eu vou falar pra você, se você focar só em você, ter a responsabilidade pelos seus atos, assumir os seus erros, consertar quando for preciso, melhorar sempre, eu te garanto que o outro não vai te afetar. Que mesmo que ele queira te ferrar, ele não vai te ferrar. Porque você vai ter um outro olhar, uma outra perspectiva. E na maioria dos casos, pelo menos aconteceu comigo, eu percebi muito, quando eu procurava muito defeito no outro, quando eu procurava muito culpar o outro pelo que estava acontecendo de ruim na minha vida, eu percebia que 99% dos casos era porque eu não estava conseguindo lidar com os meus problemas. Eu não estava resolvendo os meus problemas e queria culpar o outro, porque não estava dando certo. Você entende? Quando nada está dando certo, ou quando aparece um problema que a gente não consegue ver a solução de cara, você vai procurar culpados. Porque é mais fácil culpar o outro do que você achar uma solução, do que você assumir que o erro foi seu, que foi uma má escolha, que tudo bem, vamos aprender com isso, bola pra frente, bora. Não, é muito mais fácil falar, também fulano, né? Se não fosse, também não ajuda, também não faz nada. Tudo sou eu nessa casa. Não é assim? Tudo sou eu no trabalho, eu que me, né? Porque fulana não faz nada. Gente, eu dou risada, sabe por quê? Porque já aconteceu comigo. Já aconteceu. O cérebro, tá? Eu sempre culpo o cérebro, porque o cérebro ele é condicionado para isso. Ele é condicionado para poupar sua energia. Quando eu digo isso, eu quero dizer que quando você foca em solucionar um problema, ele gasta muita energia. Porque é algo difícil de fazer. Ou você acha fácil sair solucionando problemas? Se fosse assim, ninguém tava com depressão, ansiedade, estressado. Era aparecer um problema, resolvi. Gênio da lâmpada. Tem quantos pedidos? Resolvi. Não é do dia pra noite. A gente precisa pensar, às vezes a gente se estressa, mas quando você começar a entender que você é autorresponsável por todos os seus atos e que culpar alguma pessoa não vai solucionar seu problema, vai piorar. Inclusive, ele vai ficar lá sem solução. Você ainda vai carregar o problema dos outros para a tua vida, porque quando você começa a focar nas atitudes dos outros, culpar os outros, você está vivendo a vida do outro, não a sua. E a sua vai ficando cada vez de lado, cada vez distante. Então, primeiro, você nem resolve o seu problema. E segundo, você acaba pegando o problema dos outros. E é o que eu costumo falar para quem me conhece. Você não é lixeiro de ninguém. Então, não carregue o lixo dos outros. Você tem seu próprio lixinho, você que se encarregue de reciclar o seu lixo, mas ficar carregando o lixo dos outros, não. Não. Cada um com seus lixinhos.
sabe? Então, comecem a ver a raiz do problema. Não queiram, as pessoas estão muito acostumadas a querer algo paliativo só para resolver aquela dor momentânea. Então eu quero resolver logo, então é mais fácil culpar o outro do que eu buscar lá dentro, enraizado, aquele problema, o motivo real por que as coisas não deram certo. É muito difícil, dói, machuca. Crescer, evoluir, dói, machuca. E nós estamos aqui, sinto muito, para aprender, para evoluir, porque senão não faz sentido nenhum a nossa passagem aqui na Terra, nem o sofrimento de Cristo por nós. Então, o que eu quero hoje, que vocês comecem a praticar toda vez que o seu cérebro tentar encontrar um culpado para determinada situação, eu quero que vocês bloqueiem ele, tá? Lembra do vôlei? Quem já jogou vôlei aí? Tem sempre um bloqueador. Eu já joguei vôlei, adorava jogar vôlei, então já sei mais ou menos. Então, quando vinha um ataque do adversário, tinha sempre uma pessoa mais alta que ela ficava lá na frente e bloqueava a bola. Então, quando você tiver esse tipo de pensamento, bloqueia. Bloqueia, tá? Aí você começa a se fazer perguntas internas. Tá bom, esse problema surgiu por quê? Respondeu esse porquê? O porquê do porquê, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar um exemplo besta, mas que vai fazer sentido para vocês, tá? Machuquei meu pé, meu dedão do pé, na cama que tava quebrada, aqui em casa. Um exemplo, tá? Não tem nada quebrado não, mas só um exemplo para vocês entenderem. Machuquei o pé. Por que eu machuquei o pé? Porque a cama tava quebrada, então já era um risco, né? Tá. E por que a cama tava quebrada? Ah, porque, sei lá, teve um dia que eu bati em algum lugar e essa cama acabou quebrando. Tá. Quanto tempo que ela tá quebrada? Ah, 1 mês. E por que ela tá 1 mês sem conserto? Ah, porque aí você vai achando as respostas. Você entendeu? Por quê? Faltou o quê ali? Uma ação sua. Por que você não resolveu um problema anterior, a raiz do problema, que era consertar a cama? Se você tivesse consertado essa cama, você não teria se machucado futuramente. Você entende? Às vezes surge um pequeno problema que parece simples, uma coisa boba, só que no futuro vira uma bola de neve. E essa bola de neve pode te engolir. E neste momento, quando virar uma bola de neve, você vai querer procurar culpados, alguém para culpar, para falar que foi culpa dele, e é isso. Gente, não façam isso. E quando vocês aprenderem a ter autorresponsabilidade, vocês vão ter uma paz imensa, imensa, porque carregar o problema dos outros é muito pior do que tentar resolver os nossos, do que resolver os nossos. É muito pior, é muito mais pesado. Então é muito mais leve a gente olhar para dentro de si e ter, foi minha culpa, foi culpa minha, não vou culpar ninguém por isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Os problemas são meus, eu geri esses problemas. Entende? Comecem a praticar hoje. Bloqueia e procure a raiz do problema. Eu garanto que a vida de vocês vai ficar mais leve. Eu garanto que a vida de vocês vai ficar totalmente diferente. E que vocês vão olhar pro outro e vão falar: ok, segue o baile. Aconteceu um problema? Resolva. Você não vai querer nem se envolver muito com o problema do outro, entendeu? Porque você sabe que ele tem que resolver. Você sabe que ele também tem que ter autorresponsabilidade. E assim a gente vai evoluindo, assim a gente vai crescendo e vai mudando a mentalidade e vai se autoconhecendo para que a gente não fique com essa ansiedade, com essas emoções, querendo culpar o outro, porque ao mesmo tempo que a gente culpa o outro, a gente também não resolve o nosso problema, da angústia, do desespero, da ansiedade, da depressão. E vai tudo acumulando aqui dentro e você não resolve nada, tá? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês gostam do meu conteúdo, me sigam lá no Instagram, Facebook, TikTok, aqui no YouTube, deixa seu like, compartilha e
Tamo junto para levar mais sabedoria e autoconhecimento para esse mundão, ok? A gente se vê em breve. Até mais!